E a gente aprendeu em algum momento na vida que vulnerabilidade é fraqueza. A grande maioria das pessoas tem um conceito de que se eu me mostro vulnerável, eu sou um gestor, eu perco meu time. Ou se eu me mostro vulnerável, eu sou um pai, como que minha família vai ficar em relação a isso? E acho que hoje a gente percebe que não tem nada a ver você ser homem ou mulher. Não tem nada de errado em você demonstrar que você também é humano e suscetível a tudo isso. Sejam bem-vindos a mais um Quem Pode Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E hoje, nesta quinta-feira, temos um tema muito legal com um convidado mais do que especial, né, Rojão? Exatamente, para colocar as coisas em ordem dentro da sua cachola. Exato. Bom, vamos organizar as gavetinhas dentro da cabeça da gente, né? Então, para você que está nos ouvindo, o tema de hoje é: não, você não está louco. Quem Pode Podcast. Por causa de um prato quebrado, não se cancela um banquete. Preste muita atenção nisso. Este é um pensamento do nosso filósofo Pedro de Lara, um grande filósofo do século XX. Para você que não conheceu, busque no Google, né, Rojão? Exatamente, já estou buscando o alfaiate dele, que eu quero ter a mesma indumentária que ele usava. Inclusive, nosso convidado disse que já ouviu muitas vezes na rua. Ele teve esse privilégio de conhecer o filósofo na rua, assim, e vê-lo de terno, todo elegante, do jeito que era. Né? Tem coisas que eu vou perguntar para ele depois sobre isso. Muito bem. Hoje, dia 9 de dezembro, quais são os fatos relevantes, Rojão? Meu querido Fabito, hoje dia 9 de dezembro é o 343º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam apenas 22 dias para acabar este ano. E você abrir aquela cidra do Não, a Bug do cidra eu Milhão. vou abrir no Natal. Ah, no Natal mudou? Você falou que era no fim do ano. Ah, não, então vai ser no Réveillon mesmo. Vai ser no Réveillon. Então tá bom, os fatos que ocorreram. Olha, você sabe que no ano de 480, Odoacro, o primeiro rei da Itália, ocupa a Dalmácia. Mais tarde, ela se estabelece o seu poder político com a cooperação do Senado romano. Isso mudou a sua vida? Muito. Exatamente. Não tem tantos fatos assim, mas esse foi o primeiro fato. Vamos para os aniversariantes do dia. Temos aí o Zé Geraldo, cantor. Zé Geraldo. Fazendo Jogada 52 seus anos. Pés, eu sou mesmo Zé Geraldo. Sabe quem mais faz aniversário? Quem mais? John Malkovich. Fazendo John Malkovich. 39 anos. Tá, menino. Tá. E adivinha quem, cara? Eric Jacquin. Uau, o grande chefe francês. O chefe tompeiro, exatamente. Tá fazendo quando? 80? Não, que isso, ele é jovem, cara. Tá fazendo 48. Nossa, não parece, né? Não, mas tá ficando bem. Tá melhorando. Aqui no Brasil, temos o aniversário da cidade de Isaías Coelho. Você sabe quem é Isaías Coelho? Não. É uma cidade no Piauí, também não sei quem é. Grande abraço pro pessoal, nossa audiência de Isaías Coelho. E hoje também é aniversário da cidade de Maceió, capital de Alagoas. Maceió. Também temos o dia do fonoaudiólogo, o dia do alcoólico recuperado e o dia da Bíblia Sagrada. Amém. Amém. Muito bem. Hoje, para falar desse tema que você não está louco, para falar sobre saúde mental, que as pessoas às vezes confundem saúde mental com doença, e não tem a ver com a doença, e sim com o bem-estar, a gente trouxe um convidado muito especial. Ele que é doutor em psicologia da saúde, ele também é professor e ele é um cara muito legal que eu tenho certeza que até o final desse podcast você vai falar, eu vou seguir. Então com vocês, o doutor Fábio Camilo! Seja muito bem-vindo, doutor Fábio. Pode te chamar de Fábio. Pode me chamar de Fábio, por Meu favor. xará aqui, Fábio. A gente tá muito feliz de ter você aqui, sério. E é recíproco, e vocês estão mexendo com as minhas memórias aqui, viu? Porque me fizeram lembrar do Pedro de Lara, que eu encontrava na feira quando eu era criança. Lembrei agora do filme do Quero Ser John Malkovich, que era muito bom, que é um dos filmes que eu gosto pra caramba também. Então a gente já começou bem Muito assim. legal. Muito Isso bom. é muito legal. A gente tá feliz que você tá se identificando com a gente, porque geralmente os convidados chegam aqui e ficam meio ressabiados, assim, falando, porque são esses dois doidos, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas vamos descobrir. Então a gente, quem sabe, trouxe você aqui, né, pra fazer assim meio que uma terapia, pra saber se a gente é louco, Pois né? Pois é, pra ver se a gente não é lelé. É verdade, mas assim, ô Fabio, nós já vamos começar assim. Me diz uma coisa, o que você acha desta frase? Está tudo bem em não estar bem.
Começamos bem, hein? Polêmicas. Polêmicas. Né? Tem uma vinheta de polêmica, um barulho, assim, alguma São coisa. os cortes. Né? Eu acho que a gente precisa pensar o seguinte: a gente precisa ter muito cuidado com essas frases e como a gente as utiliza. Né? Eu sempre gosto de trazer assim: está tudo bem não estar bem, no sentido de que qualquer um de nós pode ter problemas, se sentir mais triste num determinado dia, ter mudanças de humor, uma série de coisas, mas isso tem um limite. Então, está tudo bem não estar bem, desde que isso não esteja prejudicando a minha vida. Ah, então tem uma grande diferença, não estar bem e deixar pra lá, e não estar bem, e não é só você, vamos entender por que você não está bem, né? Exatamente. Acho que a gente tem que tomar cuidado para não se acostumar em não estar bem. E banalizar isso. Não banalizar, né? Exato. Porque senão pode ser que eu comece a me sentir triste e entre numa linha de pensar, tá tudo bem essa tristeza e vou deixando. E daqui a pouco isso se torna algo maior. Ou eu começo a me relacionar com alguma pessoa que é bipolar e não, tá tudo bem, ela é assim mesmo e não, né? Não necessariamente você pode aceitar, mas de repente ela também precisa de um tratamento. Pois é, né? Ou então cai fora, cara. E aí, Rojão, fica a dica aí, né? Tá, e Fábio, eu acho que o estar bem e não estar bem também a gente não tem como não linkar isso à pandemia que a gente passou, né? Você tem algum dado, você percebeu, sei lá, com o teu convívio, com a tua profissão, que ficou mais nítido isso, de que nós muitas vezes não estamos bem? Acho que ficou, mas eu acho que toda situação tem dois lados, né? E aí uma das coisas que eu tenho sempre tentado trazer é importante às vezes a gente separar que problema eu posso resolver e qual eu não posso. Então assim, pandemia existe, ponto. Eu não tenho o que fazer em relação a isso. Eu tenho o que fazer em relação ao meu autocuidado, ao cuidado de quem é próximo a mim, etc. E ela trouxe necessidades de mudanças, mas isso não precisa ser só ruim. Se você pegar uma pessoa como eu, que demorava 1h30 no trânsito todo dia de manhã e 1h30, 2 horas todo dia à tarde, e hoje tá em home office, cara, virou um paraíso. Aí você pensa, só que vamos pegar que eu ganhei 3 horas por dia. Em uma semana, de segunda a sexta aí, são 15 horas. Se são 15 horas pra me fazer bem, tá ótimo. Se são 15 horas pra sofrer, a equação não tá muito boa. Verdade. Então acho que é uma questão de como eu tô olhando pra essa pandemia. E aqui não é fim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com duas coisas. Eu sempre gosto de trazer que existe o otimismo e o pessimismo. Eu gosto do realismo. O otimismo a gente, às vezes, tem que tomar um cuidado para não virar aquela positividade tóxica, né? É verdade, existe uma positividade tóxica. O mundo tá acabando, tá tudo explodindo, e eu tô lá, não, tá Poliana. Tudo bem, né? E às vezes não tá, a gente tem que ser realista em relação a isso. Mas eu acho que a gente precisa olhar os dois lados. Por exemplo, melhorou a minha vida por eu não ter que ficar no trânsito? Melhorou. Mas e as minhas relações sociais? Exato, né? Para uma pessoa que é extrovertida, que gosta de sair, que gosta de dançar, são aí 1 ano e meio quase que trancado em casa. E horrível, né? E difícil, só que eu tenho o que fazer em relação a isso? Não, então eu me adapto. Eu acho que a questão é olhar para a solução e não para o problema. Porque eu posso ficar lá, como eu sinto falta das pessoas, como eu gostaria de estar numa festa, de estar saindo para dançar, etc. Adoraria. Posso fazer isso? Não. Então... E paquerar também a gatinha de máscara é horrível. Exatamente. O que a gente... Né? A gente tem que se adaptar. Essa é uma das adaptações, né? Como que é ver as pessoas novamente e todo o resto. Então, acho que a gente precisa enxergar a situação do tipo, o que eu extraio de positivo disso e não só ficar naquela linha do que a gente perdeu. Porque muita gente ganhou muita coisa. Ganhou qualidade de vida, ganhou mais tempo pra dormir. Sim. Às vezes a própria alimentação, agora, por exemplo, eu retomei a ideia de fazer comida, coisa que antes era, né, almoçar em restaurantes, etc. Sim, você tá na rua, não dá nem tempo, coisa assim. Exato, então acho que é muito mais uma questão de como a gente interpreta a situação e o que a gente faz a respeito. Sim. Agora, vamos trazer um pouco, vamos humanizar o Fábio e o Camilo aqui. Fábio, como você falou que você ganhou com 15 horas semanais,
Você deixou de perder tempo no trânsito, vamos dizer assim, se estressar uma série de coisas. Então isso foi positivo. O que você julga que não foi tão positivo na pandemia para você, Fábio? Eu acho que pra mim, principalmente, a necessidade de toque, de pessoas, de proximidade, porque isso é uma coisa que eu sinto falta. Então, assim, eu trabalhava na região da Paulista, toda sexta-feira tinha uma cervejinha com os amigos depois do expediente. Eu tinha shows marcados, eu gosto muito de estádio, de coisas do tipo, então tinha ingressos que eu fiquei ali, passei a noite acordado pra conseguir comprar o ingresso, o show foi cancelado. Então eu sinto falta disso, mas o que eu tentei fazer em relação a isso? Me manter no meu grupo de controle ali, minha família, sobrinhos e tal, o mais próximo possível, porque tava todo mundo se cuidando, e tentar sanar essa minha necessidade social com esse grupo, Com amigos, a gente já tentou todas as possibilidades que você imaginar, de assistir programa de TV, teve a época do The Voice e algumas coisas assim, que a gente fazia aquelas calls com 4, 5 pessoas ali, ficava assistindo o programa cada um na sua casa e discutindo, conversando. Uma saída. Era uma grande saída. Legal isso. E a gente fazia happy hour online, não podia ir todo mundo pro bar, a gente fazia uma ligação de vídeo, cada um abria sua bebidinha ali, fosse água. Pote de tremoço. Né? O grande tremoço do Rodrigo. Você sabe o que é tremoço? Não sei o que é. Parece uns milho assim, amarelinho, grande assim. Uma conserva. Eu tenho um amigo que tem uma história com o tremoço, mas isso deixa pra lá. Momento, esse é outro assunto de um próximo episódio. Mas você sabe que é verdade o que você fez aí, que foi uma grande solução. Muita gente falou que fez isso. Cozinhou junto, brindaram. Então, vamos tomar tal vinho junto. Então teve nesse mundo virtual um contato social, não um contato físico, né? Mas pelo menos o contato humano faz falta, né? Assim, eu não digo que é uma delícia pegar um metrô cheio, mas estar em contato com seres humanos, eu acho que é uma necessidade que a pandemia mostrou que não é bom ficar 100%. O ser humano é um ser social, a gente convive em sociedade e depende disso pra tudo. É verdade. Então eu acho que é da nossa natureza. E aí eu acho que a gente tem que fazer um parênteses, porque assim, vocês trouxeram uma pergunta por uma pessoa que é extrovertida por natureza. Eu tenho essa necessidade de contato. E as pessoas que não têm tanta necessidade assim? Ia te perguntar isso agora. O eremita? O introvertido, aquele que se sente bem sozinho. Ele tá em casa, uhul! Pandemia! Eu quero! Só que quando isso é uma escolha, e a pandemia foi uma imposição. Uma imposição. Não foi uma escolha. Então acho que a gente precisa pensar também no como que você tá lidando com aquele teu amigo que por natureza já era um pouquinho mais quieto, que já não era aquele de aceitar tanto sair, etc. Onde que ele tá? Porque se você não resgata essa pessoa também, muitas vezes ele não vai atrás de você pela própria natureza, mas às vezes ele tá precisando de um contato ali, por menor que seja. Então acho que é importante a gente olhar para os diferentes tipos de personalidade também. Você sabe que quando eu era mais moço, eu fui comissário de bordo, né? E é uma profissão que você tem que se acostumar a estar sozinho, porque apesar de você estar com pessoas, nem sempre rolava empatia, uma identificação, e muitas vezes eu andava, sei lá, por Bruxelas sozinho, porque não tinha um amigo ali. Que chique. Que chique ficar sozinho, né? Não, Bruxelas. Bruxelas. Não é tão chique assim, né? Como diz um amigo holandês, ali é a diadema deles. Brincadeira. E aí... Abraço, Bruxelas. Abraço, pessoal de Bruxelas. Eu me adapto muito bem a ficar sozinho a isso. A pandemia, que é o que você falou, eu sou uma pessoa extrovertida também, mas eu me adapto a ficar comigo. Eu gosto da minha caverna também. Só que, como foi imposto isso a gente, o primeiro momento eu falei, não, tá tudo bem. Conversava com na época, minha namorada, que hoje é minha esposa, por telefone. E tava certo. Ela é sua esposa por telefone? Minha esposa. Essa frase ficou um pouco... Então vou voltar. Mas não vai ser editado. Vai ficar não vai ficar. Só corrige. Eu só vou corrigir. Então, ela é minha esposa e a gente conversava por telefone quando ela era minha namorada. Ficou mais claro. Ficou melhor. Mas assim, em determinado momento, a gente ficava contagiado pelo medo,
o desconhecido dá um certo medo na gente, né? E aí você fala, e agora? O que tá acontecendo? As pessoas estão morrendo. E acho que a mídia também bombardeou isso com um lado até de cautela, de falar, não se exponha, não é uma brincadeira. Porque ninguém sabia nada até então, né? Mas também a gente percebeu, falou, opa, peraí, tem gente morrendo. Eu me lembro de uma tarde, Fábio, um músico começou a tocar uma música do Elton John. Eu queria chorar, porque o céu ficou muito bonito em São Paulo. E aí aquela música melancólica, assim, nossa, deu umas... Eu fui pra rua, todo mundo tava na rua de máscara, olhando pro prédio onde o cara tava cantando. Então, assim, foi difícil realmente. E pra uma pessoa que não está preparada, eu me adapto. Uma pessoa que não está preparada é muito mais difícil, com certeza. Com certeza, e acho que você trouxe um gancho bacana aí. De novo, resgatou minha memória, que eu lembrei agora eu sentado lá no Rock in Rio, alguns anos atrás, assistindo Elton John ali... Bem, num clima super gostoso. Você foi em shows bons, hein? Eu gosto, cara. Tô vendo que o gosto musical do Fábio é bom, hein? Gosto bastante. E eu acho que tem aqui um parênteses que nem tem nada a ver com o assunto, mas minha mãe tinha muito disco. Disco de vinil. E ela tinha ali Bee Gees, Elton John, uma série de coisas. Então eu cresci ali meio que ouvindo um pouco disso e acabei trazendo. Qual o nome da sua mãe? Ivana. Ô, dona Ivana, aquele abraço, um beijo pra senhora. E parabéns, que a senhora criou o seu filho com um bom gosto musical. Exato. Tentou, né? Mas de vez em quando rolam umas coisas diferentes também. Olha, o Dr. Fábio, a gente não sabe da vida particular, mas eu já imagino ele no baile funk lá, curtindo de montão, né? Mas aí, voltando a nossa questão ao que a gente aqui... tava na pandemia, e esse motivo que a pandemia trouxe também. As pessoas se sentiram muito sozinhas e se vendo. Eu me vi algumas vezes com os olhos mareados também e pensando, mas eu não tenho por que tá assim. Mas deu uma angústia, né? Deu, e eu acho que isso é porque a gente começou a se deparar com um monte de sensações que a gente não tinha antes, ou que a gente não prestava atenção, né? Tá. Eu acho que você trouxe uma coisa bem interessante, Fábio, é a questão do nome, né? Uma coisa de Fábio. Eu posso ir embora também, se vocês quiserem. Vamos trazer mais um Fábio. Fábio Júnior, venha pra cá agora. Fábio ao Cubo vai ser o nome do programa, né? Vamos fazer um podcast Fábio ao Cubo. E eu acho que você trouxe uma coisa interessante, que é o desconhecido assusta. E a gente se deparou com o desconhecido dentro de nós. Isso que eu ia te perguntar. Fala mais, Fábio, eu tô gostando. Que sensaçãozinha é essa que eu tô tendo que eu não me lembro de ter essa sensação antes, né? Ou por que essa música está me emocionando se de repente numa outra situação eu passaria por aqui a reclamar que esse cara tá tocando alto aí no meio da rua e isso ia me irritar e agora tá me emocionando. Que maluco isso, é verdade. Eu acho que essa ressignificação, ela tá muito relacionada à ideia da gente ter se deparado com um monte de coisas que a gente não prestava atenção antes. E você acha que a gente acabou abrindo, no geral, as pessoas começaram a abrir caixinhas dos desconhecidos, sei lá, monstros ou até coisas boas dentro? Você acha que teve essa mescla por causa da pandemia? Acho que não só teve, como continua, porque muitos de nós, por exemplo, você podia ser aquele cara que de repente todo domingo tinha que almoçar na casa da sogra e você falava... De novo, né? De novo. Vamos lá cumprir aquele social, etc. E de repente, no momento, você se viu pensando assim, que saudade que eu tô daquele almoço de domingo. Né? Eu acho que aqui brincadeiras à parte, né? Mas usando aí esse exemplo. E a gente começou a perceber que a gente sente falta de coisas que a gente não valorizava. É verdade. Porque quando a gente perde isso, a gente fala, opa, quando eu tinha, tava tudo bem, eu nem prestava atenção, mas... Agora que eu não tenho, eu tô sentindo falta. Engraçado, é bem isso mesmo. Hoje, por exemplo, eu já estranho dar um beijo na pessoa. É diferente, a gente... Aí você vê como a importância. Antes você cumprimentava, você dava 2 beijos, um beijo, sei lá, um abraço. Não, hoje é diferente, né? Isso é muito legal. A gente ressignificou alguns comportamentos que passavam no automático. E vai continuar ainda, né? Porque hoje, quando você encontra alguém, como que você cumprimenta essa pessoa? Você não sabe se aperta a mão, você não sabe se você abraça, porque daí depende do quanto você tá seguro com um tipo de cumprimento e o quanto a outra pessoa também tá. O outro vai se sentir à vontade também, Exato. Você não sabe. E aí você vê aí, gerou uma relação de respeito ao outro, porque assim... eu dou a mão, claro, né? A gente tá vacinado, tá indo pra 3ª vacina já, tem os cuidados de lavar a mão, higienizar. A gente aprendeu alguns protocolos de saúde que realmente funcionam. Só que aí, às vezes, o outro ainda tá, sei lá, mora com um idoso que pode ter uma comorbidade que pode
triste, pode dar aí algum problema mais sério. Então, assim, você respeita isso no outro, você não sabe como ele... Então, às vezes você quer dar um abraço, a pessoa fica meio dura, né? Fica aquela situação meio constrangedora, né? Aí você trouxe um aspecto que eu acho que a pandemia trouxe pra gente, que é repensar a empatia. Né? Anteriormente a gente tinha muito uma visão, por exemplo, no mercado de trabalho, que home office é sinal de preguiça, de que você não vai fazer nada, ninguém trabalha, etc. E você tá vendo que tem um monte de gente sobrecarregada de trabalho no home office, trabalhando muito mais do que inclusive trabalharia na empresa, porque antes às vezes você tinha que ir numa reunião. Se a gente pegar aqui São Paulo, por exemplo, eu tenho uma reunião em Santa Amaro, eu tenho uma na Zona Norte, acabou meu dia. Agora não, agora você sai de uma sala, entra na outra e não importa em que lugar do mundo você tá ali na sequência. O espaço entre isso é um café e um xixi no banheiro, Quando né? dá tempo. Quando dá tempo, Fábio. Quando dá Mas tempo. você sabe que isso a gente ficou um pouco triste de ter acabado isso, porque era o espaço onde a pessoa ouve um podcast. Ela tá no carro, tá perdendo tempo no trânsito, ouve o Quem Pode Podcast, né, Rodião? Mas hoje eu ouvi lavando uma louça, arrumando uma cama. Passando uma roupa. Passando roupa é bom, cara. Dá pra ouvir vários episódios. Cara. Na hora do almoço. Também. No momento da academia. Isso é ótimo, excelente né? também. Isso é excelente. Temos um monte de alternativas aí. É verdade. Mas, Fábio, você trabalha também com empresas, porque vocês dão treinamentos, você lida com todo tipo de comportamento ou essa psicologia da saúde, né? Fala um pouquinho mais como é que é isso quando é um trabalho corporativo. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que é interessante a gente pensar é que a psicologia precisa servir as pessoas, né? Então, eu acho que o aspecto principal, eu trabalho na Vitude, que é uma plataforma de consultórios online, né? Então você pode entrar na Vitude, não importa onde você esteja, em que fuso horário você esteja, e você consegue ali encontrar um psicólogo com qualquer característica que você queira, né? Tempo de formação e gênero e abordagem, ou pelo tipo de situação que você vai trabalhar. E isso é uma coisa... E a Vitude começou antes da pandemia, não é uma coisa que foi idealizada agora, né? E eu penso que o que a pandemia, por exemplo, trouxe de positivo foi que muitas empresas acordaram pro fato de que elas dependem das pessoas, né? Então você pode ter processos, você pode ter tudo informatizado, mas sempre vai precisar de alguém ali para lidar com isso. Sim. E muitas empresas que já tinham projetos de bem-estar ou de saúde mental acabaram ampliando, e outras se atentaram para o fato do tipo, ou a gente faz alguma coisa ou daqui a pouco ninguém consegue mais lidar com isso. Porque começou... E aí eu acho que a gente tem uma coisa que é importante. A saúde não é democrática, mas a doença é. Olha... Olha, bem observado. A saúde não é nem um pouco democrática, mas a doença é totalmente, né? Não importa o teu CEP, tua conta bancária ou teu nível de melanina ou nada. Qualquer um de nós pode ter uma depressão, qualquer um de nós pode ter um transtorno de ansiedade, tá todo mundo sujeito a isso. Sim. Né? Então eu acho que nesse aspecto as pessoas começaram a perceber que, opa, o Rogério tá ali em home office e tem uma criança passando pra lá e pra cá, e o Rogério é um diretor de um grande banco. Mas ele também tem uma vida pessoal, que às vezes ninguém parava pra pensar. O lado humano da coisa. Exato. Assim como tem uma outra pessoa que às vezes tá numa situação que a internet dela não é positiva, porque no bairro dela não tem uma internet que seja adequada, né? Ou porque ela não tem condição de pagar um nível de internet mais alto. Então a gente começou... Às vezes nem chega, né? Nem chega. Né? Eu acho que a gente começou a enxergar, né, no período da pandemia, que pessoas são pessoas e que todas tiveram, né, e estão tendo com a pandemia, uma necessidade de adaptação. E acho que isso tornou a gente um pouquinho mais tolerante. Imagina assim, antes no presencial seria meio estranho. A gente tem uma reunião e alguém entra na sala e fala: gente, me dá 5 minutinhos que eu preciso ir ao banheiro e tomar um café. Nem sempre isso acontecia, porque você imaginava, verdade, a pessoa tá aqui porque... Agora no online, quantas vezes você não entra numa reunião e alguém fala: gente, eu emendei 3 reuniões, por favor, preciso de 5 minutinhos. E você às vezes também precisa, então você fala: opa, é bom pra ele é pra e bom todos pra mim. Ainda bem que alguém levantou nessa bola. Aquela reunião que você ouve aquela voz assim:
assim, pai, acabou o Danone. Não, foi engraçado porque aconteceu várias coisas, né? A pessoa que esquecia que tava na câmera foi pro banheiro com a câmera e o computador pra não sair da reunião. Ela não tava falando, não tava ouvindo, mas todo mundo tava vendo, né? Agora, Fábio, você sabe que você falou sobre isso, da democratização da doença? Me lembro que na década de 90 eu tinha ouvido um artigo que a depressão... Olha só, né? Década de 90, não faz tanto tempo assim. Mas, assim, a depressão era uma doença que estava atingindo muito as pessoas das classes A e B. Aí olha o exemplo que eles deram e falaram assim, eu achei na época um absurdo aquilo, mas hoje até compreendo melhor, que mulheres de alta sociedade estavam entrando em depressão porque elas não encontravam o que vestir. Apesar dela ter um closet lotado de vestido, ela falava, eu não sei o que eu vou vestir para tal ocasião. E aquilo gerava nela um desconforto, alguma coisa, uma ansiedade, uma depressão, porque ela não via aquilo como uma coisa positiva. Por outro lado, a dona de casa da classe C e D olhava para aquilo e falava, pelo amor de Deus, né? Vai lavar um tanque de roupa aí para você sair dessa depressão, porque não sabe. E aí as pessoas julgaram aquilo como muito terrível. E hoje entende-se que a gente, né, com esse comportamento todo que a gente tem de consumo ou social que seja, é um problema realmente essa depressão, talvez não seja banal para um, mas para outro não, né? Eu acho que tem um aspecto importante aí, que é, para mim não importa o que gera o seu sofrimento, mas o que importa é que você está sofrendo. Ótimo. Então, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente de uma mesma situação. Se a gente pegar aqui um filme, nós três assistirmos, de repente o Rogério sai e fala, cara, esse foi o melhor filme da minha vida. Você dormiu na metade do filme e eu falo, putz, que filminho pra chato. que eu vim, né? O filme é o mesmo, a percepção é diferente. E até de época pra época. O filme que eu já assisti há um tempo, 10 anos depois eu vou falar... Você acha genial, né? Mesma coisa a música também, né? É o contrário. Porque você muda. E aí eu acho que é uma questão, as pessoas confundem algumas questões de saúde mental com o ter. Né? Então, como assim o Fábio tem depressão se ele Se ele tem tudo. Ele tem tudo, ele tem um carro do ano, ele é amigo de artistas. Eu tive isso, Fábio. Eu teve uma reportagem do Fantástico, eu não lembro qual foi o cantor sertanejo, o cara mostrando a fazenda, o cara cheio de grana, o cara boa pinta, o cara com muito... E ele tava deprimido profundamente. Eu falava, como pode? A minha cabeça de ingênuo tava assim, como pode? Mas você vê como a nossa percepção, adorei que você falou sobre percepção, como tudo mudou, né? Você vê o caso das Olimpíadas este ano. A ginasta número 1, a menina que ia ganhar tudo, ela para no meio de uma Olimpíada que se gasta dinheiro não só para estar lá, mas para treinar tudo. Ela para e fala, não estou em condições. E o mundo aceitar. Pensa isso há 20 anos atrás, Fábio. As pessoas falam, não, pelo amor de Deus, tá de frescura agora, né? Eu posso lembrar de um outro exemplo, só que aí não trouxe. Nick Lauda fez isso em 76 com James Hunt, esquecendo o campeonato todo, falando, não dá, não tenho condições. A cabeça dele falou, não vou. E aí eu falo, esse é fraco, ele não tem condições. A gente era muito julgado por isso, não era? Eu não acho que era, eu acho que ainda é. Ainda é? Infelizmente um pouco, né? E eu acho que esses exemplos que vocês trouxeram me remetem a algumas coisas que são... Inclusive o cuidado, e aqui não propositalmente, vocês trouxeram um exemplo de décadas diferentes, e óbvio que mudou um pouquinho. Mas é inteligente esse moço, não foi? Eu acho que ele lê muito. Tento, né? Eu ouço muito podcast, é isso. Que bom. E vocês trouxeram também um exemplo de gênero, né? Polêmica de novo, né? Polêmica. Vamos falar sobre gênero. Sobre o sexo, na verdade, masculino ou feminino, sem entrar em outras demandas, a gente tem uma questão da mulher, por natureza, normalmente se acessar mais o serviço de saúde de uma forma preventiva. Né? Ela começa a ir ao ginecologista muito cedo, faz isso com frequência, etc. O homem vai ao urologista nos 40 anos porque é obrigado, e quando ele vai, eu não vai... Quando ainda não dá uma enrolada, aí vamos ganhar uns 20 anos aí. Eu vou pro 70. 60 é os novos 40, são os novos 40, né? Então... Eu já passei pro 70. E aí eu acho que isso é uma coisa que eu acho que a pandemia trouxe que... E aí eu, de novo, pensando no aspecto de aprendizado e positivo, que é que o homem também sofre.
A diferença talvez seja que muitas vezes, dependendo da geração, o homem ainda tem aquele resquício cultural, né? E a gente aprendeu em algum momento na vida que vulnerabilidade é fraqueza. A grande maioria das pessoas tem um conceito de que se eu me mostro vulnerável, eu sou um gestor, eu perco meu time. Ou se eu me mostro vulnerável, eu sou um pai, como que minha família vai ficar em relação a isso? E acho que hoje a gente percebe que não tem nada a ver você ser homem ou mulher. Não tem nada de errado em você demonstrar que você também é humano e suscetível a tudo isso. Exatamente. Assim como você tem mulheres que são muito mais fortes, entre aspas, digamos assim, do que homens, e que tem aí toda uma questão de prover família, de trabalhar e de todo o resto. Então acho que tem esse parênteses aí. O calo é de cada um, né? Exato. E aí, de novo, não é o seu sexo que vai definir se você pode ou não sofrer. Eu acho que o que a gente tem que pensar, até pegando o exemplo anterior, a gente não pode esquecer que tem uma parte química das doenças, né? Dos transtornos. Então, eu não tenho uma depressão necessariamente só em virtude dos acontecimentos da vida. Também tem aspectos aí que a gente pode ter genéticos, que a gente pode ter do meu cérebro não produzir aquilo que deveria. E aí o remédio faz todo sentido, né? Exatamente. Temporariamente, mas faz, né? E aí entra um outro aspecto que o remédio, ele trabalha em cima da questão química, né? Bioquímica do cérebro. Mas e a parte do que me levou a adoecer? Então aí vem a psicoterapia, porque senão a gente atribui a mágica da pílula, né? Exatamente. Não é só dar o remédio. Pensando nisso, trazendo até a pandemia de volta ao assunto, muita gente parou de tomar sol. E o sol é um remédio natural que faz falta. Eu acho ótimo você ter tocado nesse gancho, porque daí a gente precisa começar a pensar. O corpo é um só. E a gente às vezes separa a saúde física de saúde mental como se fossem coisas diferentes. Há muito tempo que você tem um conceito que ter saúde não é a ausência da doença, mas é um estado de bem-estar completo. Perfeito. Físico, emocional, espiritual e etc. E aí a gente também criou muito uma questão de parecer que existe o jeito certo de se trabalhar determinadas coisas. Então, a gente precisa fazer alguma coisa em relação à parte física. Você imagina uma academia, um exercício, alguma coisa. Eu, Fábio, se você me encontrar numa academia um dia, porque eu tô incorporado por um espírito atleta que porque eu não vou, cara. Não funciona pra mim. Não funciona. Se tiver correndo, corre também, porque tem alguma coisa que tá acontecendo de errado. Sai de perto. Só que eu não posso negar que o aspecto físico é importante. Então, o que eu faço? Por exemplo, no meu caso tem uma sacadinha ali, eu preciso pegar sol. Cara, às vezes eu ponho uma cadeira e almoço na sacada e é 1 hora que eu fico ali no sol pra uma questão de produção de vitaminas. Eu não gosto de academia? Não gosto, detesto. Só que eu moro do lado do Parque Estadual da Cantareira. Então, final de semana, é muito comum eu ir pra lá. Que é gostoso. E eu faço uma trilha no meio do mato. E é um baita exercício ali, é uma subidona. Uma subidona e tudo mais. E eu aguento. Às vezes eu vou no Pico do Jaraguá. Então, esse é o meu método. Mercado, eu deixei de ir ao mercado de carro. Então, o que eu faço? A pé você consegue carregar bem menos coisas. Você tá mostrando que você não gosta de academia, mas sedentário você não é. Exato, mas eu faço aquilo que me dá prazer. E eu acho que aqui tá a chave. Então, por exemplo, você quer saber o que eu faço de exercício? Cara, eu adoro dançar. E essa foi uma das coisas que eu tive que parar na pandemia. Isso fez falta. Tem um Kinect lá do videogame que você põe uma aula de zumba, meu amigo. Você dança 5 músicas, você tá morto. Eu não aguento 1 minuto. E não é um exercício? Eu não aguento levantar do sofá e ir até o Kinect lá, até o videogame. Então, mas aí que tá. Eu tô conseguindo 2 coisas. Eu tô movimentando meu corpo, porque depois de algumas músicas daquilo ali, você tá destruído, exausto. Só que aí eu tô fazendo uma parte de exercício, ao mesmo tempo tô fazendo uma coisa que eu gosto, que é cantar, dançar, etc. E na pandemia você ainda tava resolvendo aquela questão de não poder ir até. Exatamente. Então, eu acho que aí tá a questão. A gente precisa transformar os aspectos de saúde em prazer e não em obrigação.
E o que você está colocando pra gente aqui desde o início, Fábio, é que sempre tem que ter um equilíbrio entre as coisas, né? Por mais... Nada vai ser perfeito. Eu sempre brinco que a gente nasce e ensinam pra gente que o mundo é maravilhoso, que tudo vai dar certo. É o príncipe encantado, a princesa encantada. Ninguém fala, claro, o Rojão falou, mas pô, você tá falando com a criança, eu entendo, mas existem os estágios onde você precisa ensinar para uma criança para que eu não seja um adulto frustrado, né? Que nem tudo é maravilha nessa vida, né? Eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa trabalhar, que é o lidar com a frustração. Né? E aí você traz para uma temática que eu vejo ser muito discutido. Você perguntou sobre empresas anteriormente, que são a guerra geracional. Né? É algo, às vezes se percebe a população com uma idade um pouco mais... Né, na nossa faixa aí, 40 e poucos, e você percebe a geração mais nova, né? Obrigado. Eu fui gentil aqui. 40 e poucos, bota mais uns 20 aí, dá o Rojão. Tô cuidando da saúde mental de vocês. Obrigado. Você pega o pessoal da nossa faixa, se você não toma cuidado, a geração mais nova é a geração do mimimi, porque tudo eles sentem ao extremo, tudo é um problema e etc. Só que muitas vezes a gente vai ter que lidar com essa geração e a gente pode aprender com ela, porque eu percebo que, por exemplo, às vezes essa geração que tá entrando no mercado de trabalho não aceita coisas que a gente aceitava lá atrás e achava natural. Eles não querem o chefe deles mandando mensagem 10 da noite no final de semana cobrando alguma coisa, porque eles têm vida. Não precisa nem ser 10 da noite no final de semana. Eu vi um caso de uma agência, publicidade sempre foi aquele mundo que você dorme na agência, você vai até 4 da manhã, no outro dia você chega 10, 11, porque você sabe que você precisa descansar. E aí o pessoal contando que essa galerinha mais nova lá, tocando a agência, pegando fogo no pau, porque precisa entregar uma campanha. Deu 6 horas da tarde, o cara pegou a mochila e falou, onde você vai? Eu vou embora. Mas cara, nós precisamos entregar. Eu combinei com uma menina que eu vou jantar com ela. Não vou, e todo mundo ficou. Ele tá errado de abandonar o barco pegando fogo, ou ele tá certo porque não é da ossada dele, faz bem pra vida dele não ficar se dedicando demais ao negócio que não é nem dele, né, que ele trabalha. Voltamos pro está tudo bem não estar bem? Eu pensei nisso também. Porque aí a gente começa a perceber que às vezes essas pequenas ações são é o que faz essa pessoa não adoecer, é não estar mal, é respeitar o tempo dela, o corpo dela, a mente dela e etc. E aí que entra aquela questão que eu falei que é problemático quando a gente pensa está tudo bem não estar bem, vira assim, está tudo bem eu estar exausto porque eu trabalho todo dia 12, 15 horas. Perfeito. Né? Está tudo bem eu não ter tempo para minha família, está tudo bem, etc. E aí a gente, é lógico que a gente tem que pensar no contexto, nas necessidades, etc. Mas em algum momento a gente precisa ter tempo para nós e ter tempo para ter prazer. E aí entra a questão de... A gente pensa muitas vezes em saúde como sacrifício, né? Para eu ter um determinado corpo, eu não posso comer chocolate, eu tenho que comer brócolis, eu não posso, né, tomar uma cervejinha, parece que é sempre abdicação, e aí a saúde parece virar um problema e não uma coisa que eu quero ter, né? Porque ela cobra um custo muito alto. E eu acho que a gente consegue ter saúde fazendo coisas simples no dia a dia e que dá pra você fazer sem precisar se comparar com a pessoa que 7 horas da manhã já postou ali que correu 12 quilômetros, né? Tira aquela foto, aquela selfie toda suada ali e tal. Se faz bem pra aquela pessoa, ótimo. Só que pra mim não faz porque eu quero estar dormindo. Eu preciso dormir até as 8 da manhã ou até um horário mais tarde. Só que eu sei que eu preciso cuidar do meu corpo também. Então, às vezes, é o ir ao mercado a pé para poder tomar um sol e poder me exercitar. Às vezes é eu colocar um anúncio, um lembrete ali no meu computador de 50 em 50 minutos para eu poder levantar, esticar os braços, tomar uma água, fazer alguma coisa. Beba água sempre. Não é? Então acho que tem pequenas ações aí que a gente precisa pensar. Fábio, antes você tinha feito uma analogia entre a saúde mental e a saúde física. Eu gostaria de ouvir você falar isso de novo para ficar registrado aqui pra gente. Primeira coisa, existe o Rogério, não existe o Rogério corpo físico e o Rogério mente. Tudo é uma coisa só, né? Tanto que, vamos pensar num exemplo clássico aqui. Como que é ter dor de dente pra vocês? Como que vocês ficam com dor de dente? Nossa, é horrível, né? Muito mal-humorado.
Então o aspecto físico mexe com a sua mente, né? Não, peraí, mas eu não vou ter dor de dente porque assim, já fico cuidando da minha saúde bucal, vou no dentista a todo momento. Preventivamente, essa coisa toda, né? Pra já não ter esse problema. Então aí você trouxe um aspecto interessante pra nossa discussão, que é: por que pra você é natural ir ao dentista de uma forma preventiva? Porque se a gente não faz essa prevenção... Vai ter a dor de dente. Você vai ter a dor de dente, ou você tá arriscado a ter que fazer um canal, a ter que extrair... dentadura. Vai ser muito mais custoso financeiramente e vai doer muito mais. Verdade. Então por que você não traz essa mesma lógica pra saúde mental? Não há um bom questionamento, né? É natural pra gente falar assim: eu vou à terapia porque eu estou bem e porque eu quero continuar me conhecendo. Quero continuar bem. E quero continuar assim. Ou me fortalecer até pra quando tiver determinados problemas eu já ter lidado com algumas questões minhas. Ou eu só vou pra terapia quando eu estou num nível de sofrimento que eu não consigo mais lidar sozinho. Olha só, ninguém acho que faz isso, né? Bom, ninguém não. Tem pessoas que sim, continuam na terapia e falam: não, eu tô me dando bem e tá me mantendo bem. Ajuda pra caramba. Mas acho que, sei lá, 99% das pessoas não vão fazer isso, né? Eu acho que agora tem se tornado mais comum as pessoas perceberem isso, porque quando você tá percebendo muitas pessoas adoecendo à sua volta, algumas estão acendendo um sinal de alerta. Epa, eu percebi que fulano começou a se sentir irritado, depois foi mudando o comportamento, depois foi ficando mais agressivo, etc, etc. E eu tô indo pelo mesmo caminho, deixa eu pôr o pé aqui no freio. Então acho que tá tendo uma mudança. Mas ainda é cultural, a gente não muda uma questão de cultura do dia pra noite. Acho que a pandemia nesse aspecto favoreceu esse cuidado, porque a gente tá falando muito mais sobre esse tema do que falava antes. Exato. E pegando o aspecto que o Rogério trouxe aqui do físico, do mental, a gente precisa pensar: cara, se eu não durmo bem, no outro dia eu tenho meu nível de atenção prejudicado, eu tenho meu nível de memória prejudicado, meu humor, né? Então eu vou provavelmente me estressar ou reagir de uma forma agressiva por uma coisa que eu não necessariamente eu faria. E se eu não durmo bem todas as noites? E se eu começo a ter dor de cabeça constante? E se eu começo a ter queimação no estômago? Vira clube da luta. Só que muitos desses sinais a gente entende só como físicos. Só que uma pessoa que tá com nível de estresse alto, você frequentemente pode vir a ter esses problemas, como aquela dor de cabeça que vai e volta, como aquela queimação no estômago mesmo comendo adequadamente. Às vezes um formigamento nas mãos, dor no peito, que você acha que é um problema físico e na verdade é um problema de estresse, né? Muitas das pessoas com crise de ansiedade vão pro pronto-socorro achando que estão infartando. Estão morrendo. Exato. Por quê? Porque você tem palpitação, porque você tem sudorese, porque você tem aumento da frequência cardíaca. Então, não tem como a gente dissociar a mente do corpo, né? E aí eu acho que o que falta é a gente ter o mesmo orgulho de postar ali aquela selfie saindo do consultório do psicólogo, como a gente tem de postar que correu 2 quilômetros ou saiu da academia. Muito legal. Você sabe que o comportamento ele é cíclico, né? Você tava falando, a gente falou dessa questão do menino que foi embora lá do trabalho. Antigamente, o comportamento, a etiqueta social dizia o seguinte: jamais cancele um jantar em família em detrimento de um trabalho. Ou seja, era feio, era falta de educação você não ir no jantar de família porque fala: eu tive que trabalhar até mais tarde. Até hoje, mudou esse comportamento e falou: olha, hoje eu não vou poder porque eu tenho que trabalhar. Isso já justifica por si só. Será que já está começando a voltar, né? Esta coisa de: opa, peraí, eu tenho uma vida social, eu tenho minha vida particular e aí não dá para eu ficar jogando. Então vai mudar. Outra coisa interessante que você falou da questão da relação da saúde mental e da saúde física, vamos dizer assim. É o que você falou, muitas vezes você tem sintomas que pode ser um sintoma físico, mas que é um problema de estresse, de ansiedade, uma série de coisas. E é válido o contrário também, porque a minha dentista me contou o seguinte, né? Por exemplo, tem criança que às vezes é diagnosticada com déficit de atenção, uma série de outras coisas, e ela falou, às vezes ela não respira direito. A arcada dentária dela ainda está em formação, ela não respira. Consequentemente, ela não dorme, ela não consegue descansar o suficiente, aí no dia seguinte ela está com sono.
Ela falou, quantas vezes, ela falou, fiz um tratamento ortodôntico em uma criança que passou a respirar, passou a dormir e passou a deixar de ser agressiva. Então, tem tanta coisa envolvida, é o que você falou. Precisamos, sim, fazer as consultas médicas, odontológicas e também a terapia. Não vou dizer, eu não vou chamar na minha consulta psiquiátrica, não chega a esse nível. Mas é o que você falou, eu preciso me cuidar num todo, né? Fazer o exercício, cuidar da minha cabeça, cuidar da minha vida social e cuidar de tudo. Eu acho que você trouxe umas questões aí que são interessantes culturalmente falando, né? A gente teve uma fase muito longa aí da necessidade do diagnóstico, né? Parece que todo mundo precisava ter um diagnóstico para alguma coisa. E aí, assim, a criança que é agitada, ela já tem TDAH, né? E a gente precisa ter isso. É óbvio que a gente tem situações que são reais e precisam ser cuidadas ali, né? Mas eu já tive questão em consultório de criança com problema de aprendizado que, na verdade, precisava de óculos, só que ela sentava lá atrás, não enxergava a lousa, consequentemente copiava tudo errado e era considerado como uma criança que tinha atraso ali. É um problema, E é simples. Me fez lembrar também Desculpa interromper. Imagina. Mas eu trabalhei num clube uma época, prestei serviço para um clube. E aí o pessoal falava assim para as meninas que atendiam: mas você tem que sorrir. É até engraçado. Mas por favor, quando atender o cliente, por favor, sorria. Aí um dia eu virei pra gerente que tava orientando, falei, você já viu que a menina não tem dente? Não é uma, 2 ou 3 não tem dente. Elas não sorriem porque ela é aquele sorriso. É complicado. Né? Então, mas a pessoa que tá dando orientação não tem o semancol. Não percebe o básico, né? E esse aspecto cultural que envolve aí essa mudança quando você traz, né? Eu acho que a gente passa por momentos que são históricos, como assim... Alguns de nós aqui, né, viemos ainda de uma geração do CLT, do ter a carteira assinada, o fundo de garantia, a segurança do trabalho. Se é do Banco do Brasil ainda, é orgulho pra família. A gente vem desse status. E hoje você tá tendo uma geração que é... O quê? Eu quero ser youtuber, eu quero ter um podcast, eu quero empreender, eu não quero ficar 15, 20 anos numa empresa. Eu não preciso dessa pseudo-segurança. Então, só que a gente tem que entender, é muito fácil quando a gente olha pro Fábio de 20 anos com a cabeça do de 40, né? Sim. A gente tem que ser justo, eu sempre digo, julgue você com 20 anos com o conhecimento que você tinha com 20. Não dá pra querer botar o conhecimento de 40 quando você tinha 20, né? Exatamente. O Fábio do 20 mudou muito pro Fábio de hoje? Cara, eu te diria que... Eu acho que se eu dissesse que não, eu estaria indo contra a natureza humana, né? Mas eu acho que, assim, basicamente, eu acho que o Fábio hoje passou a se adaptar, eu acho, e a usar tudo que ele conhece de novo ao seu favor. Eu acho que isso é uma mudança principal. Eu digo assim, eu tive que lutar contra o momento com a questão da nostalgia, né? Do tipo, de gostar muito das coisas como elas eram versus como elas estão. Então, mas CD é tão mais fácil do que disco de vinil, só que o vinil tem um som mais bacana. Tem uma nostalgia. Mas eu moro num apartamento pequeno, qual é o espaço que o CD ocupa o vinil? E aí daqui umas décadas vem... Não ter mais CD, mas ter ali um botãozinho que você aperta. E tem o que você quiser. Tem o que você quiser do lugar do mundo, né? Tá na nuvem, o pior é isso, tá na nuvem. O que é a nuvem? Não é nada. Então eu vou lutar contra isso ou eu vou usar isso ao meu favor? Perfeito. Então eu acho que basicamente assim, acho que eu penso que obviamente mudei uma série de coisas. Uma delas é que eu acho que eu fui tentando me tornar mais tolerante. Eu acho que essa é uma questão, especialmente quando a gente pega momentos aí que a gente passou quando parece que só tem A e B, né? O lado certo e o errado. Essa polarização é muito difícil. Exato. E aí eu comecei a entender assim, eu tenho que entender que eu sou amigo do Rogério e o cara tá indo pro lado da direita, sou amigo do Fábio, o Fábio tá indo pro lado da esquerda e eu vou pro lado que eu quiser, mesmo que seja o centro. E vamos tomar cerveja junto no fim do dia. Exato. E não vamos brigar por isso. Só isso, né? Podemos ser todos amigos e unidos, só isso. O que o Fábio Camilo
falaria pro Fábio Camilo dos 20 anos se ele pudesse telefonar pra ele agora? Fala, liga pro Fábio de 20 anos. O que você falaria pra ele? Cara, olha que no momento que não me falaram que ia chegar nesse ponto do... o número da Mega Sena, né? De 88. Pode ser qualquer coisa. Cara, eu vou te dizer, eu acho que me falaria: continue fazendo o que você acredita que é certo, porque vai dar certo realmente lá na frente. Então vale a pena a gente entrar no ping-pong, né, Rojão? Com o Fábio Camilo aqui. Ping-pong do QPP. Que é o seguinte, Fábio, a gente faz assim, só uma perguntinha e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Então eu vou começar bem fácil. Uma cor. Roxo. Um lugar. Um lugar, meu Deus. Central Park em Nova York, porque era um sonho de infância para um menino que nasceu num bairro de periferia de rua de terra, que legal, no meio do nada, e sonhava em estar em Nova York um dia e chegou. Então, é a representatividade do local toda uma história, de né? tudo que... Você chegou a ir pra... Cheguei pra lá, cheguei a visitar os prédios das séries que eu assistia que e que legal, eu cresci acreditando. Então, que legal, é uma... Que demais. Legal. Acho que por isso. Comida preferida. Macarrão com molho bolonhesa. Bom. Que simples, legal. Não, gostei, demais. cara. Legal. Nada requintado, meu amigo. Menos é mais, às vezes. Isso. Um crush de infância. Cara... Tinha isso, na verdade? Né? A palavra não tinha. Não tinha. Né? Eu acho que a palavra não. O meu era Sandra Brea. Eu não posso falar que eu tenho vergonha, cara. Vanusa. Eu acho que eu tô no programa errado, viu? Eu tô tentando fazer as analogias aqui com o que vocês estão... Tá bom, então eu vou pegar esse exemplo que vocês trouxeram. Nessa linha aí, eu acho que tinha a Cláudia Hanna, por causa de Vamp e tal. E tinha o Cazuza, cara. Por ser Cazuza. Por ser Cazuza. Só quando você fala Cazuza já é um adjetivo muito grande. Né? Acho que a transgressão, todo esse aspecto, assim. Uma música. Uma música. O Vento no Litoral do Legião Urbana. Muito bom. Um livro. Cara, normalmente eu sou aquela pessoa que... Um livro acadêmico, né? Livros, né? Eu vou dizer, um manual de... Né? Não. Livros eu leio muito, eu gosto, mas vou te dizer, aí tem uma coisa que o Rogério trouxe, né? Do quanto a gente muda, às vezes, um olhar com uma coisa que a gente viu lá atrás. Mas eu te diria o Alquimista, pensando o mesmo no... que eu. Sério? Sim. Pensando no Fábio que leu o Alquimista com 17 anos de idade e no que aquilo significou, entendeu? Parece até ser meio piegas falar o Alquimista, porque é um livro comercial do Paulo Coelho. Não. Mas o que ele traz de mensagem, acho que do começo ao fim do livro vale muito a pena, porque eu me identifiquei em muita coisa ali nesse caminho. E você chegou a reler? Não, porque eu acho que eu quis manter aquele... É isso, mas eu não digo o Alquimista, mas eu tenho ali uma seleção de 3, 4 livros que tá separado ali que eu quero reler, mas eu falo... Sabe aquele medinho do tipo, eu tenho uma referência tão positiva. Vai mudar, não quero que mude. Perfeito. Um sonho, Fábio. Um sonho? Continuar sendo feliz. Maravilhoso. Continua sendo simples e bom. E por último, o que Deus vai dizer quando você chegar lá no céu? Se aprontou pra caramba. Mas eu gosto de você. Eu vou te dar uma chance de dar uma agitada aqui em cima. Boa, Fábio, boa. Ô, Fábio, você faz os atendimentos, aí agora só voltando rapidinho. Ótimo, Rogério. Os atendimentos, você atende provavelmente várias pessoas e tal. Tem aquele que você olha na sua agenda e fala, putz, esse de novo eu não tô afim, cara. Cara, eu vou te dizer, sendo muito sincero mesmo. E assim, você pode passar o nome, endereço, telefone. Já colocaria a coitada da pessoa. Eu diria assim, cara, que eu acho que a terapia, ela é um exercício não só para quem vem quanto paciente, mas para você como psicólogo, para você entender, e aí eu acho que é isso que falta na humanidade às vezes, que a diferença não precisa ser ruim, mas que ela pode te ensinar. Então,
O dia que eu chegar nesse aspecto de ter esse sentimento de não quero atender essa pessoa, eu acho que eu tô fazendo a coisa errada. Já não tem, alguma coisa já não funciona mais. Exato, e aí eu vou tratar isso na minha terapia, com o meu terapeuta, para entender por que isso chegou. Mas eu sempre enxergo assim, para mim, eu tenho alguns pacientes, inclusive, que um deles ele chama episódios, né? Ele fala assim, no episódio anterior discutimos tal coisa e aí cada um deles, cara, tem uma riqueza e uma forma e sempre algo que eu não sei o que eu vou encontrar ali, que para mim, na verdade, eu vejo como se fossem capítulos de algo que eu estou assistindo, acompanhando, mas que eu também faço parte ali, quase como se fosse um narrador, às vezes, ali meio de fora. Então eu diria que acho que eu acho que é isso que falta nas nossas relações, que é essa... Tipo, talvez essa pessoa seja totalmente diferente de mim, ela tem problemas que eu não tenho e eu tenho outros que ela não tem. Mas por que isso tem que me gerar uma sensação ruim? Por que eu não posso aprender com isso? Por que isso não pode ser bom para ambos os lados, assim? Sim. Você, como terapeuta, você trabalha com a terapia dos esquemas. O que seria isso, Fábio? Trabalho com terapia do esquema, que é uma das vertentes das terapias cognitivo-comportamentais, né? É um método de trabalho, como existem outros na psicologia, que as pessoas conhecem muito mais aquela visão de psicanálise, de Freud, né? Do divã, etc. Mas você tem eu diria que vamos tentar simplificar assim, como uma série de métodos diferentes, e eu acho que cabe a você, como psicólogo, buscar aquele que você acredita e que você se identifica, né? Então, a terapia do esquema trabalha, na verdade, com uma ideia de descobrir como você, ali num determinado período de vida, elaborou estratégias de enfrentamento das situações que serviram para aquele momento, mas que hoje podem não servir mais e interferem na sua vida, na sua decisão, nos seus comportamentos e numa série de coisas. Então é meio que tentar entender como você criou uma determinada forma de ver o mundo e que o mundo muda, você muda e não dá necessariamente para sempre reagir da mesma maneira, né? Acho que dando um exemplo simples aqui, a gente precisa pensar assim, que você pode... E aí entra uma coisa que a gente trouxe aqui, que é o como eu lido com uma mesma situação, né? Você pode ter uma pessoa que, por exemplo, teve uma situação de divórcio na infância ali, né? Os pais se divorciaram. Essa pessoa pode crescer e ela pode, de repente, não se aproximar de ninguém, com medo de que essa relação dê errado e vire um divórcio. Essa pessoa pode crescer e acabar indo por um casamento que termine em divórcio, porque ela meio que já entra com esse ranço. O preconceito, né? Exato. Ou ela pode ser uma pessoa que, de repente, interprete isso de... Então, como que essa pessoa, com base no que ela entendeu do mundo lá atrás, vê o mundo dela hoje... E como que ela lida com essas situações, né? Então a gente trabalha um pouco nessa linha aí. Olha aí, então se você já está se identificando com isso, olha, eu acho que pode contatar o Fábio pela terapia do esquema e também fazer uma constelação familiar para tentar quebrar esses elos aí que tem do passado. Fábio, esse papo está sendo incrível. Tem muito mais coisa para falar, né? Sim, com certeza. Você está encerrando. Eu tô encerrando. Não quero, cara, tá legal. Tempo. Mas você vê como é que é. E assim, o Fábio já fica mais do que convidado para falar de outros temas aqui em 2022. A gente pretende ainda continuar com este humilde podcast. Mas assim, quem te ouviu aqui tá encantado, Fábio. Como é que te encontra? Cara, me encontra no carnaval. Não, brincadeira. No né? bloquinho. Sovaco de Cristo, ele tá lá. Eu até, né, explicando, eu gosto de naturalizar essa ideia, assim... Eu sou doutor em psicologia, mas eu sou humano, cara. Eu não, mais do que percebemos isso. Você consegue conversar com a gente de igual para igual. Nos deixa à vontade para entender, provavelmente isso também com os seus pacientes, não tem aquela coisa soberba que muitas vezes a gente vê que um psiquiatra, um psicólogo ou até um psicanalista pode se colocar, que ele cria uma distância muito grande com a gente. E você não, você tá ali, você tá com todo o teu conhecimento, com a tua humildade e todo o teu talento, você nasceu realmente para essas relações humanas.
você consegue deixar tudo muito tranquilo. E eu tenho certeza que quem for fazer terapia com você vai ficar muito feliz, porque vai descobrir coisas, vai abrir caixinhas de Pandora aí que vai resolver muita coisa, né? Mas onde é que a gente te encontra? Facebook, me acham como Fábio Camilo, no Instagram como Fábio Camilo Psi. E se você digitar aí em um mecanismo de busca, faça terapia com Fábio Camilo, você vai me achar lá no site da Vitude, né? Vitude com 2 T's, www.vitude.com. E eu acho que você trouxe uma coisa aí, Fábio, só pra fechar. E aí, esse fechar parece que não acaba nunca, né? Vocês não me cortam aqui, a gente vai indo. Não vamos cortar. Inclusive, você vai voltar mais vezes também. Eu gosto de trazer uma coisa, cara. As pessoas esquecem que você pode ser oftalmologista e pode precisar de óculos, ou que você pode ser um mecânico e seu carro pode ter um defeito. E eu sou psicólogo, mas eu tenho transtorno de ansiedade e depressão há anos. Tenho uma psiquiatra, aliás, a doutora Morciani, que é uma ótima médica, faço terapia e lido com isso. A diferença é que eu não associar isso como um carimbo à frente de quem eu sou. É uma das características que eu tenho. E isso me torna humano, como todo mundo. Que então, legal. Eu acho que é importante a gente trazer uma ideia de que a gente muitas vezes enxerga de fora as outras pessoas, a gente só se compara com os outros muitas vezes com quem é mais magro, mais rico, mais bonito, mais aquilo, né? E muitas vezes essas pessoas têm nuances que são difíceis para elas lidar e elas não mostram. Então eu gosto de começar minhas palestras dizendo, gente, eu vou falar sobre ansiedade, esse assunto eu domino, não porque eu sou doutor em psicologia, porque eu fiz minha tese de doutorado sobre ansiedade, mas porque eu tenho transtorno de ansiedade, então se eu quero viver na pele isso. Olha, muito corajoso da sua parte realmente trazer isso. Porque é aquela coisa que a gente fala, muitas vezes as pessoas podem entender como fraqueza. E não, você está mostrando, eu sou humano, eu sou igual a você, só que eu tenho uma experiência muito grande e posso te falar. É diferente daquele que ele fala tudo sobre um país, mas ele nunca pisou lá. Porque ele leu, né? E não tiro a autoridade dele de ter o conhecimento, mas você tem o conhecimento de causa, né? E é não ser hipócrita, né? Como que eu vou pedir para as pessoas que elas se sintam naturais para falar sobre o tema se eu próprio não falar? Aí eu vou criar polêmica. Como que um padre pode aconselhar sobre matrimônio se ele nunca casou? Né? Talvez pela ideia que ele tenha da vivência do matrimônio. Pois é. Mas é igual a quem é casado? Não, né? Talvez as experiências sejam diferentes, mas é isso que você aprende na clínica, né, na psicologia. Eu não preciso ter vivido o que o outro viveu, mas eu preciso entender como aquele outro interpreta e se sente em relação àquilo e como eu ajudo ele nesse aspecto. Isso é conhecimento, né? O que fala assim, o conhecimento não é nada sem a prática. Então é o que você falou. Eu também não preciso comer cocô para saber que não vai dar certo, né? O conhecimento. Agora, se você tem o conhecimento e não põe em prática, você não tem nada. O conhecimento não é nada sem essa prática, né? E aí você, mais do que ninguém, tem o conhecimento, tem a prática, tem o conhecimento de causa, tem várias coisas. E você tem aqui um super convite realmente de voltar, Fabio. Muito, muito legal. A gente só tem que te agradecer porque poderíamos fazer um podcast de 3 horas aqui e não seria suficiente, fácil, né? Você foi uma grata surpresa aqui do ano de 2021, um podcast maravilhoso, não que os nossos outros convidados não tenham sido, todos foram maravilhosos, mas realmente esse papo aqui tá me encantando a ponto da gente querer você aqui mais uma vez. Cara, eu que agradeço, assim, eu acho que isso é um dos aspectos positivos da pandemia pra mim, dá pra gente fazer relações sociais na pandemia. O Rogério eu conheci por meio de um trabalho numa empresa, né? Que eu fui fazer de um podcast. Sem contato, não era igual o nosso aqui, né? E que acabou gerando um convite, me fez estar aqui e daí vai saber onde que a gente vai parar com essas aberturas. Eu até vim com meu óculos e Groucho Marx e pés de pato aqui, achando que eu ia passar por Lelé, mas você... Não deu certo. Você nem me olhou diferente, cara. Ele achou normal. Você viu como ele é boa pessoa? Te achou normal? Gente fina, cara. Né? Mas, Fábio, muito obrigado pela sua visita, por esse programa realmente de muita informação e de
totalmente encantador que foi. Obrigado Fechando por você estar aqui. o ano, né? Estamos nesse mês de dezembro. Tá bacana, com um hein, nível meu? alto esses últimos podcasts. Você tá bem né? de convidados, viu? Mas tá vou convidado. contar uma coisa pra você que tá nos ouvindo. Na verdade, o Rojão ficou muito fã do Fábio Camilo aqui. E ele falou, olha, a gente tem que trazer, ele tem que dar um jeito. E não é fácil trazer esse homem aqui, viu? Mas a gente conseguiu. Yes! Obrigado, gente. A gente que agradece. Para você que nos ouviu até agora, muito obrigado, que esteve aqui nosso ano. A gente ficou sabendo por umas métricas do Spotify e também do Anchor que a gente teve uma audiência muito, muito assídua. Teve 5 pessoas que ouviram todos os programas. A gente não sabe quem são esses 5. Obrigado, mãe! Mas a gente ficou muito feliz porque as pessoas ouvem, bastante pessoas realmente curtem. As pessoas ouvem à noite o nosso podcast, muitos dados interessantes. Então nós agradecemos a você que nos acompanhou todo este ano, que está já acabando. Mas ainda tem mais episódios. Temos. O ano não acabou ainda para o Quem Pode Podcast. Mas é isso. Obrigado para você que nos ouviu até aqui. Obrigado, Fábio. Obrigado, Rojão. Muito obrigado. Também quero lembrar que estamos ainda no YouTube. Além de tudo, estamos também no YouTube. Apenas com som, não a imagem, que senão vocês iam ver nossas beldades como somos. Encantadores. Encantadores demais. É importante vocês se inscreverem e ativar o sininho, que isso ajuda bastante. Ajuda. A gente. Quanto mais audiência a gente tiver, a gente pode manter o podcast. Suas mensagens também, suas críticas, suas sugestões, que estamos aqui abertos. Quem quiser mandar uma mensagem de áudio também, pode mandar pelo direct do Instagram. Pelo Instagram, e vai ser bem bacana ouvir vocês aqui. Eu acho tão bonito quando você fala Instagram. Porque eu ia no Play Center. Eu vou no Shopping Center. Eu saio daqui e vou passar no McDonald's. Na Madonna's. Mas antes eu vou mandar um Twitter. E vou no Madonna's. Muito obrigado, então, você que nos ouviu. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Obrigado, Rojão. E um beijo pra quem é do beijo. Um abraço pra quem é do abraço. E até quinta-feira que vem. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.